Para você desenvolver a autoestima no seu filho, você precisa desenvolver em você. E aí o seu filho vê a mudança em você e ele muda também. Aí ele se permite. Porque assim, a autoestima é algo que eu permito na minha vida. A autoestima não é de graça. Não é simples, principalmente para nós negros, que nascemos em um cenário totalmente hostil ao que somos, né? Então, não é de graça. A autoestima não vem de graça. Então é necessário que o seu filho ele consiga se permitir ter um sentimento bom a respeito dele. E para ele se permitir, você precisa se permitir. Eu preciso me permitir. Porque a criança, o adolescente, no desenvolvimento, ele não tem um intelecto bem formado. O que ele tem bem formado é a visão, é o observar. Então, o que ele utiliza mais é o sentir, né? Porque a gente nasce sentindo, eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto sempre de frisar. A gente nasce sentindo, a gente não nasce pensando. Então, o adolescente, a criança em desenvolvimento, ela está mais sentindo, muito mais sentindo do que pensando. Ah, o meu pai quis dizer isso com aquilo que ele falou. Ele não vai entender linguagem subjetiva. Ele não vai entender aquilo que você não disse em palavras. Mas ele vai entender aquilo que você sente e aquilo que você passa para ele. A mãe, o pai, que tem medo do mundo e quer proibir o filho de olhar o mundo. O filho sente que essa mãe, que esse pai tem medo do mundo. Ele não sabe por quê. Porque ele não consegue racionalizar. Ah, não, o meu pai e a minha mãe, ele teve uma criação difícil e os pais dele também já eram com medo da vida e aí, por isso, ela está repetindo um ciclo. O pai, o adolescente, a criança, não vai conseguir fazer essa elaboração. E ela precisa da gente. E aí, ela sobrevive do que ela sente e do que ela vê.